aqui. Amém. Deus está aqui. Deus está aqui. Então tudo é possível. Tudo é possível. Deus está aqui. Então somente creia. Abençoa, Senhor, o teu povo, os louvores que foram entoados, as orações que já foram feitas, tudo que faz parte do louvor e da adoração, nós entregamos sob os teus cuidados. E nesta hora que nós nos aproximamos deste momento, de lermos e meditar sobre a tua palavra, que o grande Espírito Santo possa ser o nosso mestre nesta hora. Abre o nosso entendimento, Senhor. Purifica nossos pensamentos, nossos corações, que possamos a cada dia nos tornar mais santos na tua presença, mais puro diante do Senhor. Porque bem sabemos que o pecador continua pecando ainda mais. Os impuros continuam cometendo mais impureza, mas teus filhos estão amadurecendo na tua presença. No nome amoroso de teu Filho Jesus, nós entregamos este trabalho sob os teus cuidados. Aos irmãos que vieram nesta hora, que eles possam, Pai, receber de ti uma dádiva especial. Aqueles que gostariam de estar, mas não estão por motivo justo, trabalho, viagem, seja como for, que o Senhor esteja com eles, Pai bendito. E aonde chegar esta reunião, a gravação deste culto, que a unção da tua palavra possa estar sobre teus filhos, sobre as tuas pessoas, para que possamos ouvir, entender, reconhecer que é a verdade e agir segundo a verdade da tua palavra. Assim não seremos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. Boa noite a cada um de vocês. Aos que eu conheço, aos que ainda não conheço, se porventura houver alguém, nosso abraço fraternal no nome do Senhor Jesus para todos, não é? Você sabe uma das coisas boas do pregador estar junto com a igreja antes do culto, como estávamos cantando junto, é que a gente não fica tão nervoso quando vem a plataforma. A gente não fica tão nervoso, não é? Já acostumam com a cara do pessoal. Geralmente quando ficamos num quartinho meditando antes e chega o momento de vir à plataforma, você sempre vem nervoso, não é? É uma tática. Você pode cantar junto com as pessoas, estar junto com elas desde o início do culto, quando chega esse momento você está mais leve, né? Esse não está funcionando, né, irmão? Então se não tiver, se não tiver, a gente coloca ele de lado, mas já que... Pode testar ele. Aqui acho que ele está com a pessoa gigante. Eu sou tão pequenininho. Coloca ele ali, para ver se ele capta alguma coisa, não tem que falar muito alto, né? Ou use ele na mão. Achou que sabe. Se ele não der microfonia, pode ser? Pode ser, né? Então deixa eu testar isso aqui. Pessoal, será que ficou melhor? Não sei. Acho que sim. Aí eu não preciso forçar a garganta tanto, porque eu não estou essas coisas todos esses dias, né? Vocês têm suas Bíblias nesta hora? Vamos ler uma escritura? Em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 18. Estou feliz por estar com vocês. Amém. Uma vez mais. Amém. Feliz pelo irmão João estar de volta, né? Passando um tempo por aqui. Feliz por ver nossos irmãos bem, com saúde, na presença de Deus, tentando viver a palavra, né? Amém. Sinto falta do irmão Douglas, ou atrasou, ou não vem, falamos com ele hoje à tarde, alguma coisa aconteceu. Será que o pequenininho não deixou ele vir? Mas a irmã está ali. A irmãzinha está ali, não é? A vovó está ali. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está assim na Bíblia que vocês leram?
Amém. Vamos ler juntos então? Amém. Vamos ler isso em voz alta? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Vocês podem se assentar. Aleluia. Nós vemos aqui, nesta escritura de Paulo, que há duas coisas que são mencionadas. Nós vamos estudar um pouquinho sobre elas. Deixa eu guardar isso aqui. Ele trata sobre as aflições que atualmente nós devemos suportar. Por isso ele fala como se fosse para aliviar a coisa. Tem algo para vocês tão sublime, tão bom, que as lutas que vocês passam agora será como nada no final da jornada. Se hoje reclamamos de alguma coisa, vai chegar um momento que você vai rir deste tempo e vai dizer: puxa, por que eu me preocupei tanto? Por que eu reclamei tanto? Eu deveria em tudo aquilo ter glorificado a Deus. Porque Deus estava me provando, me testando, ou me lixando, como um trabalhador faz com uma lixa bem áspera. E ele faz aquilo para dar polimento, para dar brilho. E se as lutas que você passa, se os problemas que você enfrenta, não for Deus te purificando, te lixando, né? Então você estará sofrendo em vão. Estará sofrendo em vão. Mas se as lutas que você enfrenta são provas, Deus testando o teu caráter, e quem sabe até mesmo provando para o diabo que você, mesmo sendo tentado e testado, você permanecerá firme, como Jó ficou firme até o final. Então você vai ver no final de sua jornada que as aflições do tempo presente não é de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Então, neste versículo que nós acabamos de ler, duas coisas importantes, nós vamos meditar um pouquinho sobre elas. Uma é sobre as aflições que atualmente devemos suportar, e a outra é a glória que há de ser revelada em nós. Eu não sei se a tradução da Bíblia que vocês leram está falando assim: a glória que em nós há de ser revelada. Aqui, esta glória que há de ser revelada, você sabe que a palavra glória, já aprendemos isto, ela é traduzida da palavra grega doxa. Paulo está falando o doxa de Deus que há de ser revelada em nós. E o significado da palavra doxa são valores ou as avaliações de Deus. O valor que Deus dá às coisas. A avaliação que Deus tem sobre tudo. A opinião de Deus. O juízo de Deus. A mente de Deus. O que Deus pensa. O que Deus sabe. O que Deus vê. Então, isto se trata a glória que há de ser revelada em nós. Paulo deixou bem claro que não é revelada para nós. Como se esta glória fosse de outra pessoa. O doxa de Deus, o pensamento de Deus, a avaliação de Deus, deve tornar-se uma parte de nós. Por isso ela é revelada em nós. Dá para entender isto? Uma coisa é ser revelada para mim. Outra coisa é ser revelada em mim. Se é revelada a nós, significa que ela torna-se parte de nós, como algo que você come. Uma coisa que você come, aquilo torna-se parte de você. Você extrai dos alimentos as proteínas, carboidratos, vitaminas, sais minerais, tudo aquilo que é para poder você continuar funcionando. Veja, então não adianta apenas você ter conhecimento que tal comida é boa, ou que tal fruta, verdura e tal, é bom para o teu organismo. Isso não vai te fazer nenhum bem, você apenas saber disso. Isto só fará bem a você se você usufruir daquilo, se você ser beneficiado. E para você receber os benefícios, você tem que alimentar-se daquilo. E foi isto que Deus diz desde o Antigo Testamento: nutra-te de mim. E Jesus, ele disse: meu corpo verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é
bebida. Então a questão é tornar-se participante, não apenas por estar com, mas você se tornar aquilo. Vê? Tornar-se aquilo. Por isso que a palavra de Deus, ao ser revelada a nós, tem que se tornar parte de nós. Você torna-se a revelação de Jesus Cristo andando em dois pés. Do que estamos tratando aqui? Veja, o doxa de Deus, a avaliação de Deus, deve tornar-se parte de nós. E a Bíblia diz, como o homem pensa em seu entendimento, ou em sua mente, ou em seu coração, assim ele é. E da abundância do coração fala a boca, porque aquilo é parte de você. Portanto, meus irmãos, aquilo que entra em nós torna-se não somente uma parte de nós, mas torna-se aquilo que nós somos. Você começa então a esbanjar aquilo, a refletir aquilo. Aquilo começa a refletir uma mudança no nosso interior. Você diz, por que fulano está tão saudável? Vê? Por que tal pessoa é tão saudável? Aquilo que ele faz, o que ele participa, o que ele ingere, o que ele se alimenta, aquilo torna-se parte de sua vida. E ele começa então a refletir pelo lado de fora esta mudança que está sendo feita em seu interior. E claro, tudo que eu estou falando aqui é algo simples de você imaginar, porque está tratando do que nós participamos todos os dias, que é o comer e beber. Agora, para que você se reúne para ouvir a palavra? É para se alimentar da palavra de Deus. É ou não é? Amém. Jesus não disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus? Então, uma vez que você se alimenta da palavra de Deus, isso tem que se tornar parte de você. Você tem que extrair desse alimento, que é o pão vivo que desceu do céu, todas as proteínas, todas as vitaminas necessárias. E se realmente você está se alimentando daquilo que é a palavra de Deus e está bebendo a água pura, do rio da água da vida, que procede do trono de Deus e do Cordeiro, e isto se torna parte de você, então é claro que isto tem que mudar o teu interior, porque você está comendo e bebendo algo saudável. E se realmente você está comendo algo saudável, há uma mudança no teu interior. E esta mudança tem que ser expressada pelo lado de fora. Ou você vai participar de uma coisa boa e, no entanto, esbanjar coisa ruim. Jesus disse, o Paulo e tudo, toda a Bíblia mostra isso, que não pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada, não é? Ou água doce e água amarga. E cada um tem que expressar o que tem ou produzir conforme a sua própria natureza. Então isto, o que você pode ver nas Escrituras, se você está compreendendo o que eu estou tentando passar para vocês, isto é para nos colocar em um aperto, mas um aperto bem apertado mesmo. Porque se eu estou comendo da palavra de Deus, por que quando eu interajo com as pessoas, por que quando eu me manifesto a este mundo de algum modo, porque não levo adiante aquilo que eu estou me alimentando? Porque a minha aparência, porque o meu linguajar não é conforme aquilo que eu estou me alimentando. Como podemos nós nos alimentar da palavra de Deus e ao mesmo tempo esbanjarmos em enfermidade no nosso falar, no nosso expressar? Expressamos uma vida diferente daquela que nós professamos crer. Creio em Deus, creio em sua palavra, procuro obedecer seus mandamentos, mas quando vamos agir, fazemos tudo diferente. Significa que esta glória de Deus não está sendo, ou não foi ainda, revelada em nós. Pode acontecer de você ter tido conhecimento sobre aquilo, um conhecimento mental, conhecer toda a palavra, conhecer toda a Bíblia, conhecer toda a mensagem, conhecer toda a doutrina, mas apenas em sua mente, como algo intelectual. É a mesma coisa de um nutricionista que chega até você e diz o que é melhor para sua saúde, o que é melhor em uma dieta, o que você deve ingerir ou não, se você quer ter uma vida saudável. Mas ele mesmo, conhecendo tudo aquilo por causa dos livros que leu,
mas no entanto ele não vive aquilo, ele não leva aquilo à risca. Você vai para o médico e ele diz: olha, é melhor você parar de fumar, porque senão você terá poucos meses de vida, o câncer vai te matar. No entanto, ele acaba de passar a receita e também acende o seu cigarro. É assim que acontece. Então o que estamos vendo? O que está acontecendo neste tempo? Paulo falou que viria uma apostasia geral, que é um desviamento geral no mundo, quando todos se afastariam da palavra. Não quer dizer que as pessoas não ouviriam a palavra de Deus, não dariam crédito, não glorificariam a Deus, eles fariam tudo isto, mas isto apenas com seus lábios. E Jesus disse a este povo: honra-me com os seus lábios, mas os seus corações estão longe, está longe de mim, e torna-se uma adoração vã. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja, não é apenas você saber a realidade, aquela realidade tem que tornar-se parte da tua vida. Se você come mal, então você terá uma saúde fraca, teu corpo estará enfraquecido, e é claro que você não vai estar fraco por dentro e esbanjar saúde por fora. Não tem condições, porque o que acontece por fora é um reflexo daquilo que está lá dentro. Você pode até enganar por um período de tempo e mostrar sorrisos e dizer que está tudo bem, mas logo se nota que teu corpo está enfraquecido. Então você percebe que acontece a mesma coisa no sentido espiritual. As pessoas estão dizendo que estão se alimentando da palavra, que estão crendo na verdade, que estão se alimentando da palavra de Deus, da revelação para a hora. Mas quando chega o momento delas trabalharem em prol do reino de Deus, de fazerem sua parte como filho de Deus, deixa muito a desejar. Isso significa que elas não estão comendo, não estão se alimentando. Isso está ficando apenas conhecimento mental. E Deus está nos chamando a atenção nesta hora, porque se aquilo está fazendo parte de tua vida, se a glória de Deus está sendo revelada em você, aquilo tem que se tornar parte de você e tem que causar uma mudança no teu interior. E esta mudança, ao ser feita em teu interior, o teu exterior tem que mostrar isto. Não pode você ser crente por dentro e por fora ser um incrédulo. As pessoas teriam que olhar você, disse Paulo, e ler você como lendo uma carta escrita, uma carta de Deus, enviada para todos os homens. As pessoas devem olhar para nós e dizer: ali vai uma cristã. Eu vi aquela mulher agindo, como ela responde, como ela fala. Eu vi seu comportamento, aquele é um cristão, aquilo é uma cristã. Veja, não é que alguém olhou o teu interior, ou viu a tua alma pelas janelas, que é os olhos, como dizem, né? Não, ela viu o teu linguajar, teu comportamento, tua forma de agir, como você negocia, como você trata, como você cumpre teus tratos, e assim sucessivamente. Isto mostra que algo foi feito pelo lado de dentro. A mudança tem que começar dentro de nós. Esta mudança que é provocada pela vida de Deus, ela vem a nós para mudar a nossa vida humana. A partir da natureza do homem, tornar em nós, mudar em nós da natureza humana para a natureza de Deus. Há quanto tempo você conhece sobre as 7 virtudes do Cordeiro? Acrescentai à vossa fé ciência, temperança, não é assim? Fé, virtude, conhecimento, paciência, temperança, piedade, amor fraternal. Se fôssemos estudar esses 7 degraus da pirâmide, em qual degrau estamos? Em qual degrau já conseguimos alcançar ou subir? Temos paciência? Temos temor de Deus? Temos domínio próprio, que é a temperança? Conseguimos dominar nossos instintos, nossos desejos, nossas vontades? Ou, na maioria das vezes, colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus? É claro que nós temos a nossa própria vontade. É claro que se fosse por você, se fosse para você escolher por si mesmo, você poderia estar em outro lugar, junto com outras pessoas, participando de outro movimento. Este é o desejo humano. Mas, no entanto, por que você está aqui? O que aconteceu que você deixou seus afazeres e veio aqui? Eu espero que não seja apenas para marcar ponto, né? Como muitos igrejeiros que dizem: não, eu tenho que ir hoje, senão se eu faltar, vão achar que eu estou desviado, não é? Então as pessoas vão por um espírito religioso, não porque querem viver uma vida cristã. Veja, irmãos, que as coisas não são tão simples
como nós imaginamos que são. Temos que nos aprofundar em cada tema para saber se estamos cumprindo com os requisitos de Deus para nós ou não. Uma vez que a natureza humana é mudada a partir do nosso interior, então é claro que a natureza da vida de Deus começa a trabalhar dentro de nós, e aquilo será manifesto pelo lado de fora, a ponto de você se manifestar diante das pessoas, não como João, como a Maria, como Joaquim, como a Severina. Você se manifesta como filho e como filha de Deus. Uma carta, uma parte da Escritura viva, andando em dois pés. Foi para isto que Jesus veio ao mundo, para nos chamar a esta posição, não nos tornarmos igrejeiro ou religiosos apenas, mas sermos filhos de Deus. Amém. É o que está escrito no livro de João. No versículo 19, de onde nós lemos, em Romanos 8, foi Romanos 8 mesmo? Amém. É isso? Estão afinados, hein? 18. Versículo 18. Ok, versículo 18 foi o que nós lemos, sim? Agora vamos ver uma coisa aqui, no versículo 19. Nós vemos que esses valores, que foi dito assim, olha, a glória de Deus que em nós há de ser revelada. E eu vos disse que glória quer dizer avaliação de Deus, os valores, a avaliação de Deus. Você vai ver que esses valores, opinião e julgamento de Deus, juízo de Deus, que estão para ser revelado em nós, no versículo 18, também devem chegar a uma expressão visível. Se Deus vai me revelar algum ponto do seu plano, esta revelação não pode ficar contida em mim. Mesmo que as pessoas não possam ver a revelação que eu vi, porque afinal de contas Jesus disse que Deus esconde estas coisas dos sábios e dos entendidos e revela aos pequeninos. Mas entendam uma coisa, que esses pequeninos de Deus que recebem essa revelação, eles têm que ter uma vida mudada, e esta vida mudada tem que ser expressa aí fora. Você não vai agir como as outras pessoas, porque você é diferente. Você vive sob os ditames de um reino diferente, já que o Deus deste mundo chegou a todos e ele tem domínio sobre esta geração, sobre esta terra, e você não vive sob os domínios do diabo. Por isso você não faz as coisas do reino de Satanás, você faz as coisas que são referentes ao reino de Deus. Amém. Uma vez que este reino de Deus está entre vós, uma vez que este reino de Deus está revelado a você, a menos que a pessoa não nasceu de novo. E Jesus disse que depende, é necessário o novo nascimento para poder você entender ou ver o reino de Deus. Amém? Vamos ver aqui uma coisa no versículo 19. Aqui diz que isto irá se manifestar em nossa carne, e portanto a própria vida de Cristo deve vir a manifestação abertamente em um povo, em uma dama eleita, em um grupo de pessoas que estão prontos para a mudança de corpo. Porque a revelação da palavra de Deus tem vindo nesta hora a nós para mudar a nossa mente, para sermos transformados primeiro em nosso entendimento. As pessoas que recebem esta mudança de pensamento, eles estarão se aprontando para a mudança do corpo. Aqueles que não tiverem seu pensamento mudado, porque eles se prendem ao seu próprio entendimento, se estribam, eles não poderão passar pela mudança do corpo. Vamos ver o versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou a mesma em esperança. Porque a mesma criatura também será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação gemendo e com dores de parto. Olha, vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Toda a criação geme, reclamando, está mostrando a inconformação, não está conformada com a situação. Ela está gemendo e sentindo dores de parto, até agora, como disse Paulo, porque ela não está na condição em que
deveria estar. Você não geme por gemer. Você geme por estar pondo força, empurrando o carro que quebrou na estrada, né? Mas muitos gemem sem pôr força nenhuma. Apenas para dizer que está gemendo, apenas para dizer que está colocando força. Quem não já passou por isso? Vamos empurrar este peso aqui, vamos levar esse carro daqui para ali, 3, 4, 5 pessoas começam a empurrar. Alguém realmente está pondo força e outros está indo apenas no embalo. Ele quer as recomendações, ele quer receber os louros, não é? Como herói que também ajudou, e como está no meio dos outros, você não sabe quem está ajudando ou não, mas ele fica só... mas não está pondo força. Está se aproveitando de quem realmente está pondo força. Muitos pensam que chegarão no céu assim. Nós falamos sobre isso no culto de ontem, porque nós entramos em alguns detalhes sobre a parábola dos 2 filhos. Já são 2 cultos que nós pregamos sobre aquela parábola. Não é? E muitos pensam que do outro lado vão receber galardão por apenas ter estado junto. Não, senhores. A semente não erra com a palha. Chega no tempo da colheita, a semente vai para um lado, palha vai para outro. Mesmo que tenham durante todo aquele processo estado tão junto, dependido inclusive um do outro. No céu só entrará verdadeiros soldados, guerreiros. Guerreiros. Porque os guerreiros se preparam. Para quê? Apenas para cantar o hino da vitória? Você não vai cantar o hino da vitória sem ter lutado, sem ter participado da batalha. E onde está sendo travada essa batalha? Não é na nossa mente? Amém. Então nós temos que entender uma coisa: estamos nós batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, e estamos prontos para defender em nossa mente a revelação de Jesus Cristo, ou qualquer vento de doutrina contrário que vier a nós, estaremos prontos a abandonar os princípios apostólicos para seguir ideias humanas, interpretação de homem. Bom, vamos ver isso aqui. Se a terra ou toda a criação está sentindo dores de parto e está gemendo por causa dessa condição, significa que ela não está na condição que era para estar. Porque toda a criação era para estar naquele mesmo estágio que estava a terra antes da queda, lá no jardim do Éden. Você sabe, o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver. O que aconteceria ali se não tivesse ouvido a queda? É claro, não vamos entrar aqui em linha predestinatória, né? Não vamos entrar aqui no conhecimento prévio de Deus. Isso são estudos separados. Mas apenas pense nisso. Se você tem ali o jardim do Éden, com um casal perfeito, com uma vida perfeita, saúde perfeita, nenhuma morte, nenhuma perseguição, nenhum animal matando o outro, não, nenhum tirando a vida do outro, nenhuma árvore murchando e morrendo, não, porque ali tinha vida. A morte entrou depois do pecado, depois da queda, depois da separação da vida de Deus. Nem era necessário chuva, não era necessário. E estava tudo perfeito, a terra era regada de baixo para cima, com um vapor próprio. Veja, então o que aconteceria? Estávamos em uma vida perfeita. Eu digo estávamos porque estou incluindo a mim mesmo. Amém. Porque eu creio que eu estava em Adão. Amém. Se eu sou um filho de Deus. Já que todos os filhos de Deus foram soprados em Adão, quando Deus soprou o fogo de vida em Adão. E a partir daí a semente de Deus viria através dele. Então, se estávamos ali naquela vida perfeita, nos lombos do nosso primeiro pai, o que Deus faria a partir dali? Depois do homem viver, não sei quantos períodos de tempo, quantos milênios eles passariam ali, naquele estágio. Como seria a procriação? Como os filhos se manifestariam em carne? Porque Deus queria ter companheirismo com seus filhos, e ele teria, assim como ele tinha companheirismo com Adão na viração do dia. Então o que aconteceria dali do Éden? Nós apenas daríamos um passo para o milênio. Apenas isso. Veja, não teria todo esse entrave desde a queda para cá. Uma vez que teve todo esse entrave com o afastamento de Deus, então ali houve este período de tempo com todas as quedas e tentações e guerras e tudo, para chegar até aonde tem que chegar. Então a terra sabe disso.
A criação sabe disso e ela geme. A terra, que culpa ela tem? Ela recebeu uma maldição por causa do homem. Deus disse: maldita é a terra por causa de ti. A terra não fez nada. Ela não teve culpa nenhuma. No entanto, o homem estava sobre ela, e o homem foi feito da terra, e assim sucessivamente. Poderíamos entrar aqui em cada detalhe, você ficaria surpreso, mas eu não quero me desviar do meu tema principal. Veja, então estamos nessa luta para quê? Para voltar ao Éden restaurado, para voltar ao lugar perfeito, de volta ao paraíso, outra vez. Mas para você voltar ao estágio que estava Adão e Eva antes da queda, você tem que vencer uma batalha. Sim, e esta batalha é você fazer a vontade de Deus e não a tua própria vontade, e não teu próprio desejo, e não seguir teus próprios instintos. E o diabo trabalha em nós, em nossos instintos, em nossos sentimentos. Vê? Através dos nossos sentidos, da visão, audição, paladar, tato, olfato e assim sucessivamente. De Deus, o que ele faz? Deus vai lá na alma do eleito e coloca a revelação, fé, lá na alma. E a vida de Deus começa a trabalhar a partir dali, da alma, passando pelos canais do espírito, imaginação, consciência, razão, memória, afeto. E aquilo atinge os canais do corpo, os 5 sentidos do corpo, e quando você interage com este mundo, causa um choque térmico, porque você age diferente, você fala diferente, tua vida é diferente, tuas ideias são diferentes, porque você sabe o que está acontecendo, enquanto os outros não sabem. Eles estão vivendo em uma imaginação, em um sonho, seus sentidos foram corrompidos. Deus vem e te alerta, te desperta do que dorme. Levanta para a realidade. As coisas não é o que você pensa. Tem muito mais que você precisa entender. E você só entende ouvindo a palavra de Deus, conhecendo o plano de Deus, sabendo quem é teu inimigo, quem pode te derrotar, quem pode te atingir. E o mesmo Deus que te dá este entendimento, Ele te capacita com tudo o que é necessário para você vencer esta batalha. Amém? Amém. Que capacitação é esta? William Branham diz: Ele dá a você a sua palavra. Amém. Amém. E mostrou para nós como é que vence o diabo. Ele venceu o diabo com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Não tem problema isso, não tem problema aquilo, assim mesmo vai, Deus só quer o coração. Está escrito. Mas está escrito que não é assim. Não, essa roupa não tem problema, está até mais bonitinho assim. Não tem problema, mentir só um pouquinho para ganhar mais. Está escrito, viu? Mas está escrito. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Que é segundo a revelação, o conhecimento que Jesus Cristo tem dado a você. Amém. Então o que acontece? A terra está gemendo, a natureza está gemendo, porque não está na situação que está. E se nós fazemos parte do plano de Deus, então nós temos que também estar reclamando de alguma coisa. E sabe, se você não reclama, parece que porque está bem, não é? Tem pessoas que não está bem, mas eu vou ficar quietinho no meu lugar. E são pessoas que nunca provocam mudança. São pessoas que nunca fazem nada para mudar. Você quer ver a coisa aí de água abaixo? É só os justos ficarem calados e deixar os maus continuarem a gritar. A voz do justo tem que ser ouvida. Amém. Porque é através desse justo que Deus manifesta e Deus fala. Se o diabo usa todas estas pessoas para gritar, escambuçar e fazer o que estão fazendo neste mundo, glorificando aquilo que é errado, por que Deus não pode tomar a cada um de nós e magnificarmos sua presença e mostrar o quanto que é bom ser filho de Deus e viver como cristão? Amém. Por que vamos viver de cabeça baixa e triste por sermos crentes, porque não podemos fazer o que os outros fazem? Deixem eles fazer o que eles quiserem fazer. Olha o final deles, que a palavra diz onde será. Será no lago de fogo ardente, junto com o diabo e seus anjos. Mas vejam onde terminará, ou onde estará aqueles que fazem a vontade de Deus. A Bíblia diz: mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão eternamente. Amém. O que queremos além disso? Pois bem, e não só ela, disse Paulo, né? Eu estava lendo o versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não é isso? Amém. É o 22? Pois bem, olha a continuidade. E não só ela, mas nós mesmos. Porque se você está conformado com as coisas e achar que está tudo bem, alguma coisa está errado.
A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Veja isso. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Porque você sabe que não está bem. Você conhece a palavra de Deus e sabe que Deus exige algo mais de cada um de nós. Você diz: eu sei, eu tenho falhado, eu tenho feito algo que tem desagradado a Deus. Não pode Papai do céu estar feliz comigo, sendo que eu estou em desobediência. Isso não está certo. Então você reclama em si mesmo, você diz: não está certo, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso magnificar esse Deus, dar a preeminência a Ele que me deu a vida. Porque se você não dá a preeminência àquele que te deu a vida, você estará exaltando a quem? Veja, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O gemido é este: você sabe, a tua alma está redimida. Tua alma, teu espírito foi redimido, mas o teu corpo não. Esta parte será por último. Por isso que sofremos neste corpo. Dentro de nós, Paulo disse que tinha duas leis dentro dele que brigavam: a lei da vida e a lei da morte. Dentro de cada um de nós tem essas duas leis em conflito. Lá no teu interior você sabe: eu quero servir a Deus, eu quero agradar a meu Deus, eu quero viver uma vida de santificação. Mas daí a pouco a tua carne, teu sentido sempre pende para o outro lado. E se você não se sentir nessa situação miserável, como Paulo se sentiu, disse: miserável homem que sou. Então Deus sabe que os seus verdadeiros filhos não estão conformados com a sua situação. E esta inconformação os impulsiona a buscar uma melhora, a viver melhor, a viver uma vida de mais obediência à palavra de Deus, de agradar a Deus, de estar mais próximo do Espírito Santo. Porque se você se afasta da vida, você morre. Sim, senhores. Então ele nos diz que toda a criação está gemendo. E nós mesmos estamos gemendo, de acordo com a palavra de Deus. Agora, devemos fazer aqui uma pergunta rápida para nós mesmos. Por que toda a criação está gemendo? O que acontece? E por que ele disse que toda a criação está sentindo dores de parto? Por que a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus? E nós encontramos, claro, todas estas respostas nas Escrituras. Mas você poderia encontrar isso no livro de Gálatas, no capítulo 4. Você tem sua Bíblia? Você não quer ler aí rapidamente? Apenas um versículo, marque onde estávamos, e vamos para o livro de Gálatas, que está um pouquinho à frente, né? Você tem depois de Romanos, primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, depois Gálatas. Se não me falha a memória, acho que é essa sequência, né? Gálatas. Aí, a carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia. Capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo disse: meus filhinhos, por quem sinto as dores de parto. Ora, então não é só a criação que geme com dores de parto. Não é só nós mesmos que estamos gemendo em nós por causa da nossa situação. Paulo mostrou que também estava gemendo pelos outros. Veja, meus filhinhos, por quem sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Em outras palavras, enquanto vocês não chegarem a esta condição, eu estarei em sofrimento por vocês. Eu estarei preocupado com vocês. Não dormirei tranquilo. Estarei em oração, em jejum, em evidência de Deus por vocês. Porque eu sei que todos os filhos de Deus têm que chegar a essa situação. Nós precisamos então encontrar aqui o irmão Bruno falando alguma coisa sobre isto, porque assim o tema fica mais fechado, né? Bom, no sermão Cura Divina, no parágrafo 59, o profeta do Senhor disse assim: agora observe, aquelas pessoas que chegam e dizem: bem, eu aceito o Senhor. Quer dizer, eu aceito a palavra. Eu estou ouvindo a pregação, eu sei que é verdade, ok, eu creio, eu aceito. Ele diz: você aceita a sua palavra sobre isso. Agora ele está falando de alguém que ele disse a você que cria.
E você aceita o que a outra pessoa disse. Porque se o irmão João diz para mim, eu creio nisso. Quem sou eu para dizer assim, você não crê? Não, eu só tenho que aceitar a palavra que ele está dizendo. Então as pessoas dizem que são crentes, as pessoas dizem que crê. Você não vai duvidar disso, porque você não pode julgar quem quer que seja. Você não sabe o que aconteceu no interior desta pessoa. Você toma a palavra desta pessoa. Mas vamos ver aqui. A pessoa diz, bem, eu aceito, Senhor. Você aceita então sua palavra sobre isso. Eu também aceitaria. Eu não posso julgar. Deus julga. Mas, em 10 anos, desde agora, eles nunca progrediram um pouco sequer. Eu não sei se os irmãos me ouviram pregar à distância, sei lá, através da internet, lendo essa citação, porque nós ficamos alguns cultos apenas estudando esta parte aqui. E é bom, eu não tenho pressa de pegar um texto e seguir adiante com ele, eu gosto de parar com as pessoas, observar cada detalhe para ver se as pessoas estão entendendo bem. Nós não estamos aqui com aqueles professoras, não é? De escola pública, apressados para terminar logo sua aula, ganham tão pouquinho, coitados, e eles estão ali só para manter o horário, não estão nem aí se tem um aprendizado naquelas crianças ou não, não digo grande maioria é assim. Então eles têm que seguir um cronograma. Não é a preocupação se o aluno está acompanhando, não é como a escola do nosso tempo, de tantos anos atrás, onde a professora ia lá e incutia com o aluno, e mostrava até a palmatória, fazer decorar a letra, fazer decorar o texto. Agora não tem isso. Elas têm um cronograma e têm que apresentar um cronograma para o governo, porque o governo tem que apresentar para algumas organizações que investem dinheiro nisso, e eles, é bom para o país apresentar lá fora que acabou com o analfabetismo e aquela coisa toda e tal e tal. Então é apenas estatística, não a realidade. Eu participei de conselho de pais e alunos, não sei como é que eles chamam, de conselho de pais em escola, fui inclusive, como é que diz, gestor financeiro, esqueci o nome agora, me assinava o cheque da escola para poder comprar todo o material, tudo, 2 pessoas, e eu mais uma senhora assinava o cheque e tal, porque era responsável por essa parte. Tinha que ser pessoas de fora e não ali da escola, e tudo. E eu vi os acontecimentos, eu vi as reclamações, eu participei de algumas reuniões de professores com os pais. Eu pude sentir de perto como está a situação da educação. E é assim também que está na religião. É assim também que está no lado espiritual. As pessoas não estão aprendendo, as pessoas não estão passando de fase. Elas apenas estão participando da escola, porque elas sabem, se tiverem tantas faltas, elas podem não passar de ano. Veja, mas no entanto não sabem de nada, não aprenderam nada. Está ali o professor escrevendo, escreve, e está cada um com o seu iPod, com o seu iPad, com o celular e não sei de que lá, não é? Nos ouvidos, nem sabe português direito como eu, também não estudei muito não, tá? E ficam ali, risando para cá e mandando mensagens de texto para lá e para cá. Isso na sala de aula. E você não fica espantada porque você vê muitos crentes assim também, na hora do culto, atendendo o celular, e aquela coisa toda, e Facebook e tal. Está cheio nas igrejas, está um problema, estamos tentando barrar isto para que tal espírito não venha para o povo da mensagem. Mas já temos visto isso acontecer. Se você está aqui no culto, o que está acontecendo lá fora? Alguém está com problema? Alguém está doente? Minha filha nesse instante está internada no hospital, mas nem por isso eu vou estar com o celular aqui ligado, esperando a ligação, porque se morrer eu não dou jeito. Esse é o momento de você deixar todo o problema de lado, toda a preocupação de lado. Você não vai deixar a panela de pressão ligada para vir para o culto. Desligue antes, para não ficar aqui pensando, e se o feijão queimar, se explodir? Vê? As pessoas não estão aprendendo. Se for fazer um teste, o que você crê? Elas não sabem responder. Por que você crê desta forma? Elas não sabem. Se você perguntar para as pessoas que acontecimento foi este, dessa grande nuvem formou a cabeleira branca do Supremo Juiz, as pessoas não sabem. Quantas vezes eu vi um pastor pegar essa foto e ficar dentro do púlpito assim, olha? Parece mesmo o rosto de Cristo. O outro disse, é apenas uma nuvem, só isso. E são ministros, pregadores. Eles não conhecem isto. Os professores não estão adequados para ensinar. E aí você tem um aluno na mesma estatura dos professores, sem saber de nada, apenas estão seguindo o cronograma.
apenas lendo parágrafos, apenas citando parágrafos para as pessoas. Não, isso não é para termos entendimento mental, intelectual. Isso tem que fazer parte das nossas vidas. É uma revelação que tem que ser revelada em nós. É o alimento que temos que ingerir para que ele produza em nós a vida do próprio Deus. O William Branham está dizendo, as pessoas vêm e dizem, eu creio. E você diz, ok, você está dizendo que crê, tudo bem. Mas olha o problema. Mas em 10 anos, a partir de agora, eles nunca progrediram um pouco sequer. Simplesmente ficam bem no mesmo velho lugar, com as mesmas perguntas, com as mesmas dúvidas, com os mesmos porquês. Ora, as crianças que ficam, pai, por que isto? Por que aquilo? E quanto mais você responde, mais tem um porquê, né? Mas quanto mais você responde, mais imagine por que isto. E não adianta você responder por que sim ou por que não. Eles querem saber por que é sim, por que é não, né? Mas é quando eles são crianças, eles querem aprender. Chega esse momento que eles entendem os porquês da vida. Você vai crescendo para isto. Mas você aí tem 5 anos de crente, de vida cristã, 10 anos de caminhada, e fica com as mesmas perguntas do início. Será que eu posso fazer aquilo? Será que eu posso aquilo outro? Será que eu posso pintar? Será que eu posso cortar? Será que eu posso aparar? Será que eu posso pegar na mão? Será que eu posso beijar? Será que eu posso aquilo? Será que... Escuta, o que aconteceu com os rudimentos? O que aconteceu com aquele aprendizado? Isto não mudou. Nesses anos de experiência, de trajetória de vida cristã, não teve uma facilitação. O caminho é apertado, o caminho é espinhoso. Muitos pensam que somos como o povo da Assembleia que abriu as portas, fecharam e seguraram o povo, levaram o povo debaixo de um jugo de servidão, de escravidão mental, escravidão religiosa, e daí a pouco serve. Não tem problema. Aí abriu as portas e todo mundo saiu, foi caminho para tudo quanto é lado, porque mostrou que não era um crente coisa nenhuma. Era crente na igreja, mas não na palavra de Deus. Porque se a Bíblia diz não pode, e o pastor libera, e o povo diz o pastor liberou, eu estou limpo. Que negócio é esse? A palavra de Deus não mudou. Jesus Cristo continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. As proibições são as mesmas, mas as pessoas ficam focadas no que é proibido. Então foca naquilo que é próprio, foca naquilo que é correto, foca naquilo que você pode e que é exigido por Deus, inclusive, que você seja. Então o que acontece? Passa 10 anos, 15 anos, 20 anos e estamos respondendo as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas, e não são de pessoas que estão vindo agora. Não, são de crentes velhos, dinossauros já, nesta mensagem, que já deveriam ter aprendido o beabá, a não ser que não estão sendo ensinados. Mas você falou que os professores não estão ensinando direito. Você falou que traduzindo para o nosso lado, né? Você falou que os pregadores não estão pregando direito, ok. Mas e aqueles que estão fazendo, ensinando direito, mas você não está prestando atenção porque está fazendo outras coisas, mexendo com outras coisinhas, brincando, focando, olhando quem tem letra mais bonita, quem está com o melhor sapato, quem veio com o lápis mais bonito, com a caneta mais colorida e assim sucessivamente. Estou falando bem de coisas naturais e simples, não é? Porque você tem que transformar isto para o lado espiritual e você vai entender que as pessoas, ao invés de focarem na vida de Deus, na vida que está na palavra, estão focando mais no movimento religioso em si. Veja, um profeta está dizendo isso. A pessoa diz, eu creio. Mas em 10 anos a partir de agora, eles nunca progrediram um pouco sequer. Simplesmente ficam bem no mesmo velho lugar. Vê? Nós crescemos diariamente. Temos que crescer a cada dia. A cada dia o nosso coração anseia. Continua em movimento. O que ele está dizendo com isto? Se antes eu sabia que isto era próprio para mim, então hoje eu estou cumprindo aquilo, porque eu já aprendi que é próprio, como cristão, agir desta forma. Se ontem eu aprendi que tal coisa desagrada a Deus, e ouvi da palavra que aquilo é uma abominação diante de Deus, e tal, então por que hoje eu vou continuar fazendo? Eu tenho que continuar crescendo, eu tenho que continuar em movimento. Veja, mais um pouquinho. Há algo crescendo dentro de você. Você fica maior. Será que não estamos crescendo? Eu vejo, para todos os lugares que nós vamos, encontramos os mesmos problemas.
Os problemas que vocês enfrentam aqui é os mesmos que são enfrentados em outras cidades, em outras igrejas, em grupos grandes ou pequenos. Vê, entenda que é uma marcha, é uma caminhada, alguém chegará do outro lado. Alguém chegará do outro lado. Você não será empecilho para aqueles que verdadeiramente chegarão do outro lado. Você não será empecilho. Alguém sempre estará olhando para a florzinha de deserto. Porque sempre lembrando da caminhada de Israel. E você sabe que caminhar pelo deserto, se você se afastar da trilha, se você se afastar um pouquinho do grupo, você não encontra mais, porque aquilo estará em constante mudança. Vem um vento de um lado, já faz uma duna de areia aqui, já muda o cenário. E os rastros dos seus companheiros são apagados. Você já não sabe para qual lado foi. Daí a pouco você perde a noção de norte, sul, leste, oeste. Veja, estamos nesta caminhada, temos que entender isto. Mas o William Branham está dizendo que a cada dia você tem que se tornar maior. Você cresce diariamente. Vê, espalha-se. Pode até demorar, inclusive. Paulo disse à igreja de Coríntios, disse: vocês estão amadurecendo cada vez mais. Mas quando vocês deveriam ser mestres, vocês ainda são bebês que necessitam de ensino. É isso mesmo? Quando vocês deveriam ser mestres. Isso significa que qualquer um de nós aqui, que tempo você tem nesta mensagem, ou você não ouviu pregações suficientes, ou você não leu sua Bíblia corretamente, ou você não leu os sermões corretamente. Porque se você tem feito isto, ou acha que só quem prega que deve ler, que deve meditar, que deve orar e tal e tal. Não, senhores, é igual para todos nós. Agora, se você tem feito isto, você deve ter crescido. Não posso eu me engabar ou me julgar que sei mais do que qualquer um de vocês. Não, senhores, deixa esse tipo de pensamento de lado em achar que o pastor que deve conhecer tudo, responder tudo ou fazer tudo. Não, senhores. Ora, as pessoas dizem, bem, alguém veio conversar comigo e perguntar sobre esta mensagem. Eu disse, quando o pastor vir aqui, aí a gente conversa. Aí por que tem que ser o pastor? Todos vocês sabem o mesmo que eu sei se estivermos bebendo da mesma fonte. Talvez você diga, não, mas você se dedica mais. Por que eu me dedicaria mais que vocês? Todos nós temos que nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, porque cada um de nós somos ensinadores. O ensino não vem apenas do púlpito. Isso é um momento especial onde juntamos as pessoas para dar instrução. E para que damos esta instrução? Para você, quando sair por esta porta, você possa estar apto para levar a mesma instrução para as pessoas também. Não pode depender de um homem. Não pode depender de um indivíduo, porque aqui não tem ninguém melhor do que outro. Se está alguém doente, por que você tem que esperar pelo irmão João para ir orar? O irmão João não tem oração mais poderosa do que a sua. O irmão Adão ou a irmã Maria, ou seja quem for, não tem oração melhor do que a do outro, quem quer que seja. Estamos na mesma situação. Não somos outra coisa a não ser miseráveis, pecadores, salvos pela graça de Deus. Então isso nos coloca em uma só posição. Nenhum melhor que outro, nenhum mais santo que outro, nenhum mais purificado que outro. Não. Todos têm que chegar ao mesmo entendimento, todos têm que chegar à mesma unidade de fé. Não empurre com a barriga, não espere que outro faça o trabalho que é para você fazer. Deus tem algo para cada um de nós fazermos nesta terra. Se somos parte da família de Deus, então é necessário sabermos qual é a parte desta família que eu tenho que fazer. É para lavar louça, é para cozinhar, é para arrumar os quartos, é para recolher o lixo. Qual é a parte que me cabe? Temos que saber. E todas estas partes que eu citei, e muitas outras, tudo fazem parte de um andamento de um lar. Em uma família, alguém tem que fazer alguma coisa, mas acontece que alguém fica esperando pelo outro. Eu vou chegar mais tarde hoje, porque essa hora que estão jantando já, e tal. Se eu chegar agora, direto para lavar a louça, já sei. Então eu vou dar o meu tempinho aqui, chego lá depois que fulana faz. Aí fulana diz, já fiz isso, já fiz aquilo, vou deixar para a outra, quando chegar, fazer isto, e termina ninguém fazendo.
É assim também que acontece na vida cristã. Ficamos esperando uns pelos outros, achando que fulano faz, fulano pode mais do que eu, fulano tem mais do que eu, fulano tem mais condição do que eu. Nunca pense nisso. Vai e faça a sua parte, ofereça ajuda, diga o que eu posso fazer. Onde eu pego? Né? Onde eu pego? Tem um peso ali para carregar. Vai lá, fulano. Já tem fulano aí que é disposto. Eu não tenho essa disposição, não. Que preguiça é essa? Não vai chegar saco de osso do outro lado. Não vai chegar ninguém sendo carregado por quem quer que seja. Irmão é fraco na fé. Aquele irmão, meu Deus, se a gente não visitar, só por Deus. Então é melhor você parar com uma visita. É melhor você parar com uma visita e deixar a pessoa sentir fome e sede de justiça. Porque se ele está sendo saciado com outro lixo lá fora, deixa ele se empanturrar. Vai chegar um momento que ele vai sentir necessidade, vai dizer, misericórdia, eu estou morrendo por comer essa comida envenenada, por comer lixo. É verdade. Viu? Mas nós somos tão misericordiosos que queremos levar no banquê. Pega aí, vamos levar a irmã fulano, porque ele é tão fraquinho. A irmã, tadinha da irmã. Não é dessa forma. Temos que ter o cuidado, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, procurar estar em harmonia, procurar ajudar um ao outro, mas todos têm que passar pela experiência do novo nascimento. Amém. E eu não posso acreditar que uma pessoa nascida de novo fica aquela coisa, aquele mocorongo, atrofiado. Pode estar atrofiado no corpo, mas o seu espírito, o seu interior tem que estar com vida e saúde na presença de Deus. Amém. Eu acho que está bom por aqui. Amanhã na escola dominical nós continuaremos. Vamos nos colocar de pé. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ajuda-nos, Senhor, a cumprir com a Tua vontade. Nós recordamos nesta hora daquele momento crucial quando Teu Filho Jesus, do jardim de Getsema, estava com tanta responsabilidade em seus ombros. O peso do mundo inteiro, de todo o universo, estava sobre ele. Ele sabia a responsabilidade que viria no futuro. E aquilo foi tão terrível que ele começou a suar gotas de sangue e a implorar por 3 vezes ao Senhor, dizendo, Pai, tira disso de mim, não me deixe passar por isto. Meu desejo é não passar por todo esse sofrimento. E ainda por cima, depois de passar por todo esse sofrimento, ser desprezado, ser zombado, não ser crido, ser chamado de impostor, ser mal interpretado pelas religiões no futuro. Quando o teu filho Jesus viu todo o quadro, ele não desejou seguir adiante. Mas, no entanto, ele disse, é teu plano que eu faça. É teu desejo que eu faça. Então eu farei a tua vontade. Amém. Pai, ensina-nos esta lição de humildade que estava sobre teu filho Jesus, e que nós possamos então fazer a tua vontade e não a nossa. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Encha-nos cada vez mais do teu Espírito Santo. Não sei o que essas pessoas vieram buscar, só sei que estão aqui e creio que é para ouvir a tua palavra, mas só tu sabes a necessidade urgente que há em cada coração. Se é cura para os seus corpos físicos, Senhor, se é dúvida que tem sobre alguma coisa e necessitam de resposta, nós não temos nenhuma coisa nem outra, mas tu tens o poder de curá-las, de salvá-las, de ajudá-las a seguir adiante, de fortificá-las na fé. Então rogamos no nome de Jesus Cristo que tu trate com cada uma dessas pessoas de uma forma especial e que esse seja um momento memorável em suas vidas. Nos entregamos a ti nesta hora, Pai, humildemente, no nome de teu Filho Jesus, para a tua glória. Amém. 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 Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Vamos dizer todos juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Abençoe um ao outro e até a próxima oportunidade. Amanhã pela manhã estaremos juntos lá, pertinho, para a escola dominical, e eu espero vocês lá. Deus abençoe.